Olá, bem-vindos em mais uma aula, em mais um encontro aqui com o professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que ao final eu consiga transmitir a mensagem que está por trás dessa aula. A aula de hoje trataremos aqui sobre as integrais triplas em coordenadas esféricas, mas vale salientar que nas aulas anteriores sobre integrais triplas nós tratamos das coordenadas cilíndricas, usamos as coordenadas polares também nas integrais triplas. Então, se você não viu as duas aulas anteriores, é importante dar uma passada lá e para construir essa base para a aula de hoje. Então vamos lá. Antes de começar diretamente o cálculo da integral tripla em coordenadas esféricas, vamos relembrar aqui, que já mostrei também em aulas anteriores, a importância do uso das integrais triplas, né? É possível nós determinarmos a massa de um sólido, integrais triplas, o volume desse sólido também é possível determinar, a densidade de probabilidade, o momento de inércia, a quantidade de carga elétrica que atravessa um sólido em 3 dimensões aqui, também é possível, desde que você conheça a função densidade, né? Pois bem, então para entendermos um pouco mais sobre o uso dessas integrais, é importante entender também que a construção dessas integrais é o que está por trás da dificuldade ou da resolução dessas integrais. Ou seja, construir a integral tripla através de um problema é ainda, digamos assim, um dos problemas que os alunos encontram, né? Então, só para resgatar, a integral tripla, eu trouxe para vocês só para relembrar do teorema de Fubini, de como foi construída a integral tripla, né? Ou seja, a integral tripla, através da soma tripla de Riemann. Nós pegamos uma amostra de um sólido paralelepípedo aqui que eu considerei como B. Esse B aqui, ao arrancar essa amostra, a ideia é encontrar qual é o volume, né, infinitesimal, ou seja, esse dV aqui. Esse dV é formado pela combinação de dx, dy e dz, e a ordem dele, o próprio teorema já diz que não tem, a ordem não altera, né, a integral final. O que nós vamos ter problema aí é se a integral pode ser mais difícil ou não na hora de começar a integrar, de acordo da escolha que você faça aqui. Se dx é mais fácil começar integrando do que dy ou dz primeiro. Então a combinação desse produto, além dessa daqui que vocês estão vendo, você tem mais 5 outras possíveis combinações aí, né? dy, dx, dz, dz, dx, dz, dy e assim por diante. Então, isso foi quando nós consideramos esse paralelepípedo aí como região B, mas fizemos em aulas anteriores essa integral tripla numa região geral, né, que não seja necessariamente um paralelepípedo. Então, a aula de hoje, para começarmos a imaginar o porquê das integrais em triplas em coordenadas esféricas, é porque alguns sólidos que nós vamos tratar têm formatos, né, como esse aqui, no qual existe uma simetria de um ponto de origem aqui em relação ao ponto de origem, né, como eu coloquei nesse quadrado em branco. Então, a partir do momento que nós temos essa simetria e trabalhamos também com essas regiões circulares, então é possível se aplicar as coordenadas esféricas, né, na construção dessa integral. E a ideia do nome coordenadas esféricas, e sim, vem da origem aí, da formação tirada de uma esfera, né? Pois bem, então vamos lá. Para nós percebermos a diferença entre coordenadas cilíndricas e as esféricas, as cilíndricas, né, que visto em aula anterior, ela depende do R, do θ, né, que foi construído aqui com base nas coordenadas polares, e de uma coordenada Z retangular,
né? Ou seja, a retangular é x, y, z, a cilíndrica é r, θ, e o z permanece o mesmo da coordenada retangular. Já as esféricas, como vocês estão vendo aqui, ele depende do ρ, que é essa distância do centro a um ponto, né? Depende do θ, essa coordenada aqui responsável pelo giro aqui no plano, né? No caso aqui em especial xy, e φ, que é esse ângulo que a partir do eixo z. Então isso é importante vocês prestarem bem atenção, que a variação de φ ela parte do eixo z, tanto daqui até aqui ou daqui até o lado de cá. Então depois eu vou mostrar a ideia, o porquê dessa variação, tá bom? Mas vamos lá. Bom, como é que se constrói essa integração, as dependências, né, dessas coordenadas retangulares x, y, z em relação ao r, ao ρ, ao θ e ao φ? Note que nós vamos trabalhar agora com uma distância e dois ângulos, né? Pois bem, note, se você olhar aqui embaixo, o teu r depende aqui, essa distância aqui, vindo lá em coordenadas polares, depende de x e de y. E esse r também, se você em coordenadas polares, né, se nós temos r e θ, nós temos essa informação aqui no plano, né? Esse pontinho aqui. Pois bem, então x eu posso escrever como r cosseno de θ, né? Essa distância daqui para cá como sendo r cosseno θ. Essa distância daqui para cá como r seno de θ. Então, esse pontinho aqui no plano já tem coordenada x, y, que é r cosseno θ, e aqui r seno θ. Pois bem, note que agora vamos analisar esse ponto aqui em cima. Esse ponto depende dessa distância ρ, né? Essa daqui para cá, ρ. E essa distância ρ, quando eu projeto no plano, dá exatamente essa distância aqui. Correto? Essa projeção aqui. Então, olhando para cá, note que R, né, R tem a mesma distância que daqui para cá, traçando essa perpendicular ao plano Z. Então, eu posso dizer que R é a distância ρ seno de φ. Né? Ρ, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, ρ seno de φ me dá essa distância aqui, o qual essa distância aqui é a mesma que está aqui, que é R. Então, se eu colocar aqui ρ seno de φ em y, eu vou ter que x é ρ seno φ cosseno θ. Então, já tenho a informação desse ponto aqui, né, projetada no plano, em coordenadas esféricas. Então, em coordenadas esféricas, esse pontinho aqui no plano vai ter ρ seno φ cosseno θ e ρ seno φ seno θ. Só falta agora o z. O z, você vai olhar que se eu pegar esse ponto aqui, projetar aqui no ponto Q, né, o z é essa distância aqui. Bom, dependendo desse ângulo, eu posso dizer que ρ cosseno φ dá exatamente essa distância que está aqui. Note que eu estou pegando essa relação porque eu estou considerando aqui um triângulo retângulo. Então, está aí a relação entre as coordenadas retangulares e as coordenadas esféricas. Então, para você converter das coordenadas retangulares, ou melhor, para você obter as coordenadas retangulares, basta saber quem é θ, quem é φ e quem é ρ. Então, conseguimos aí obter essas coordenadas no sistema cartesiano. Pois bem, note que se eu elevar ao quadrado x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, ρ dá exatamente, né, ρ ao quadrado, porque nós vamos ter aqui quadrado disso, mais quadrado disso, mais quadrado disso. Mas olha, o quadrado disso aqui com o quadrado disso, né, esses aqui são iguais, coloca em evidência, fica um seno ao quadrado para fora. Então fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vai dar 1. Né? Se eu pegar o seno ao quadrado que sobrou aqui, com cosseno ao quadrado aqui de baixo, também vai dar 1. Ou seja,
x ao quadrado, y ao quadrado mais e ao quadrado, só resta aqui o ρ ao quadrado. Dá exatamente o que vocês estão vendo aí. Então essa distância, para você calcular essa distância, né, em coordenadas esféricas, basta somar as coordenadas retangulares ao quadrado. Pois bem, vamos lá. Peguei um exemplo aqui, só para formalizar bem rápido aí essa ideia. Nós temos essas coordenadas aqui, né, esse ponto em coordenadas esféricas, e vamos encontrá-las em coordenadas cilíndricas. Nós temos aqui 2 é essa distância, é o ρ, né? Π sobre 4 é o θ, né? Lembre que o θ é a variação começa do eixo x, né? Lá no plano xy, então θ, π sobre 4, e a altura aqui, que depende de φ, nós temos esse ângulo φ, que é esse ângulo que parte do eixo z, como eu já disse. Então nós temos essas 3 informações, temos essa distância, esse ângulo e esse ângulo. Quanto equivale esse pontinho aqui, as coordenadas desse ponto, em coordenadas retangulares x, y, z? Bom, já sabemos que x é dado por essa expressão, é só colocar o 2, o seno, o φ, o valor de φ e o valor de θ. Né? Ao calcular seno de 3 e seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 4, nós temos isso daqui. Simplificando, nós temos raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, nós faremos isso para y, né? Substituímos as informações em coordenadas esféricas, né? Obtemos o y e obtemos o z. E alguém pode estar perguntando, professor, e se eu tenho essas coordenadas retangulares, eu consigo encontrar para coordenadas esféricas? Sim. Note, se você tem z aqui, né? Se você tem z, você vai ter que tirar a relação aqui, né, de ρ cosseno φ, porque o ρ, essa distância, você sabe, né, que essa distância corresponde a essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado. Então, se nós temos em coordenadas retangulares, temos essa, elevando ao quadrado essa e essa, nós temos essa distância aqui ao quadrado. Então nós temos o ρ. Se temos o ρ e temos o z, é possível encontrar o φ, né? Então fica arco cosseno de z sobre ρ. Ok? Só vou colocar aqui a netinha. E assim nós faremos para as demais, né? Nesse caso aqui da última aqui, já temos o z e nós temos o ρ. Então vamos obter o cosseno de φ através dessa relação, ou seja, φ é igual a cosseno, ou seja, arco cosseno de z sobre ρ. Você toma cuidado aqui, que vocês vão às vezes encontrar, por exemplo, 2 ângulos, né? Você pode achar a simetria nesse ângulo aqui e achar o simétrico do outro lado, né? O π sobre 4, por exemplo, e o menos π sobre 4. O que vai definir para a gente que é o π sobre 4, por exemplo, é a posição, né? Quem é o x e o y, né? Se o x for positivo e o y for positivo, o teu π sobre 4 vai estar do lado de cá, né? Então, se teu x for positivo e o teu y for negativo, que vai estar para cá, então o teu π sobre 4 vai estar negativo, né? Menos π sobre 4. Então, é só esses cuidados que vocês devem ter na hora de obter as coordenadas. Se você tem coordenadas retangulares, para passar para esféricas, vocês têm que ficar atento quais são os valores de x e y e z na hora de quando você obter o ângulo. Vocês vão obter 2 ângulos, né? E um deles vai ser o correto devido ao sinal das coordenadas retangulares. Vamos lá. Então, o ponto 2, π sobre 4, π sobre 3, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1 em coordenadas retangulares. Agora, pergunta, como calculamos isso, né? Como fazemos o cálculo da integral tripla? Como usamos essas coordenadas esféricas no estudo das integrais triplas? Como eu disse já em outras aulas, nós vamos precisar de uma amostra aqui. Então nós vamos tentar arrancar um pedaço desse elemento aí, chamado de cunha esférica, e através da cunha esférica
né, essa amostra aqui, esse aqui é o E, né? Esse E é esse aqui eu chamei de B, né? Aqui é a região B, o qual a gente integra lá, né? Que é o retângulo. Aqui nesse caso, como é uma esfera, nós vamos chamar aqui dessa cunha, dessa amostra, de E, tá bom? Então E é EIJK, essa amostra dessa cunha esférica que nós estamos vendo. Então, através dessa cunha é que nós vamos construir a nossa integral. Então, a nossa integral aqui, né, tripla, vai ser com base na região E. Região E aqui, que para a gente é uma esfera. Tá bom? Se nós entendemos para essa amostra, entendemos para o sólido inteiro. Lembrar aqui que, mais uma vez, nós estamos tentando buscar, né, quem é esse elemento infinitesimal. Então, para entender esse dV, nós precisamos entender, né, quem é esse volume dessa amostra. Então vamos lá. Lembrando que nas coordenadas esféricas, né, o ρ, vou pegar aqui, né, o ρ, ele parte, um momentinho, ele parte do zero a um ponto qualquer, então esse valor, né, de ρ é um valor entre A e B, né, onde A tem que ser maior que zero, então ρ ele é um valor positivo aqui, né, não pode ser, ele não pode ser negativo, no caso desse ρ. Outra coisa, melhor que A tem que ser maior que zero, né, senão aqui vai ficar negativo, começando do negativo até o B. O θ é essa informação que nós temos aqui embaixo, então θ no máximo vai ser 2π, por isso que nós temos aqui θ variando de alfa a beta, sendo que beta menos alfa, né, E maior menos o menor, tem que ser menor ou igual a 2π. E também o valor de φ, o ângulo, ele varia entre C e D, um número entre C e D, onde D menos C é menor ou igual a π. Vocês vão entender essa questão do π, né, menor ou igual a π, porque o ângulo onde o φ trabalha é daqui para cá, né, onde o φ vai trabalhar, daqui para cá, em relação ao eixo Z. Você fala assim, mas por que não se faz um giro completo para baixo? Porque quando a gente coloca isso dentro da integral, nós vamos ter aqui integral em ρ, né, partindo da origem aqui, vai do zero até um certo ponto, então nós vamos integrar linearmente, depois faremos uma variação em relação a Z. Quando faremos essa variação considerando o ângulo em partindo de Z, então nós vamos criar um plano, né? Está aqui esse plano, formado por essa distância, então vamos integrar. E ao integrar, uma terceira integração é como se nós estivéssemos fazendo um giro ao redor de Z, pegando esse plano e girando. Se considerarmos tanto os dois lados, lado simétrico daqui e do lado de cá, por exemplo, aqui, ó, daqui e aqui, você vai perceber que nós vamos ter um cone aqui, e quando girarmos em relação a 2π, nós estaremos considerando a integral duas vezes desse plano, né? Porque ele vai girar em 2π, vai varrer toda a área no plano, né? Então, se eu considerar o lado de cá, ele vai fazer a parte da varredura que esse lado já está considerando, ok? Da mesma forma aqui para ρ. Se vamos pegar um corpo simétrico aqui como essa esfera, se eu considerar ρ a parte negativa aqui de ρ, quando eu fizer a integração de 2π e fizer variando esse ângulo aqui, a parte de baixo vai ser considerada duas vezes. Por isso que o ρ a gente pega do centro do sistema até um ponto. A segunda integração, que é em relação a θ, né, o φ, desculpa aqui no caso, na ordem, φ em relação ao eixo Z, né, e depois faremos os giros aí, ou podemos fazer o giro embaixo e depois calcular em relação a φ. Então vamos lá, no exemplo vai ficar claro, eu vou mostrar com mais detalhe isso para vocês. Então vamos construir primeiro quem é o dV aí. Então note que eu tenho essa amostra, eu já sei aqui algumas informações, por exemplo, esse comprimento aqui, S, que vocês estão vendo aqui, ele pode ser obtido R vezes θ.
Então, pegando essa ideia aqui, trazendo para cá, o meu dV, né, o volume, vai ser essa medida vezes essa medida vezes essa medida aqui, ó. Então, se eu tenho essa medida vezes essa medida vezes essa medida, eu tenho o meu dV. Mas essa medida aqui, né, daqui para cá, é variação de ρ, é um Δρ, que está aqui. Então, Δρ vezes esse comprimento aqui, né, daqui para cá, que é esse aqui, ó, que é esse, como se fosse esse arco aqui. Então, é ρ vezes o φ, né, ΔΦ, desculpa, esse aqui, ρ vezes φ, ΔΦ, né, porque eu tenho variação de φ em relação ao eixo Z, então tem um ΔΦ aqui, vezes essa distância, que me dá esse arco aqui. Então, ρ vezes ΔΦ é essa medida aqui. E essa medida aqui, né, projetando aqui embaixo, é essa distância, né, essa distância, ρ vezes esse ângulo, que é o θ. Então, ρ vezes esse ângulo, que é o Δθ, né, projetado aqui no plano, que depende do seno de φ, né, lembra? Ρ, a projeção aqui embaixo é ρ seno φ cosseno θ. Então, essa projeção desse arco aqui embaixo vai ser ρ seno de φ Δθ. Porque eu estou pegando Δθ, porque a amostra aqui, né, deu uma pequena variação em θ, que a variação em θ está no plano XY. Note que essa distância daqui para cá, se você pegar o que eu mostrei lá no início da aula, é R seno de φ, né? Ou é R seno φ cosseno θ. Como esse pedaço aqui vale R, que é ρ seno φ, que eu já mostrei isso para vocês, então aquele arco lá em cima, que é essa projeção daqui, vai ser ρ seno φ Δθ, porque eu estou pegando apenas um pedaço do θ aí. Está aqui. Então, com essas três informações do sólido, essa e essa, nós temos o volume aproximado dessa cunha esférica. Ou seja, fazendo o produto aqui, ρ vezes ρ ao quadrado, seno de φ, né, Δρ, Δθ e ΔΦ, está aqui. Isso é o meu ΔV. Então, trouxe para cá quem é o ΔV. Se eu colocar isso dentro do estudo das integrais triplas, né, a minha integral tripla com base no sólido que eu estou levando em conta, que é a minha esfera ali, por exemplo, que eu peguei como amostra, tirei lá, de uma f de x, y, z. Lembrar que essa f de x, y, z, para nós entendermos aqui, é como se fosse uma função densidade, né? Para obtermos a massa, temos densidade vezes volume, densidade vezes volume, nós temos massa. Então, só para trazer essa ideia e facilitar no entendimento aí. Então, o estudo dessa integral tripla aqui, no contexto dessa região E, que no caso é o sólido, né, onde dV vai vir do elemento infinitesimal, isso pode, pela definição de integral, vamos ter essa notação aqui, que é o limite, né, desses três somatórios, corresponde ao somatório em relação a x, y e z, então L, M e N. Se fizermos essas repartições aí tenderem a infinito, né, ou seja, tornar esse elemento aqui tão pequeno, próximo de zero, porém não sendo zero, ou seja, elemento infinitesimal, nós usamos aqui a notação, a definição da integral. Então, com essa, fazendo essas repartições tenderem a infinito, nós podemos então construir a definição dessa integral tripla em coordenadas esféricas, ou seja, essa integral que eu já mostrei para vocês, né, com base nesse ΔV. Então, esse dV aqui é o elemento infinitesimal que aproxima aqui, vem dessa informação de ΔV. E o F, que era de x, y, z, o x é trocado por R seno φ cosseno θ, o y, ρ seno φ seno θ, e o z, ρ cosseno φ, como eu já mostrei no início dessa aula. Que isso, em alguns livros,
é chamado de uma função que depende de ρ, de θ e de φ. Toda essa informação é chamada de uma outra função. Não necessariamente eu vou estar mudando aqui, mas é só para vocês, quem pegar alguns livros vai perceber que eles fazem essa mudança aqui, né? E chamando essa uma nova f aí, tá? Para evitar esses K's, esses índices KJ, só para que foi usado para informar sobre a cunha esférica. Então, a nossa integral tripla, né, tá, que eu já demonstrei lá atrás, com base nessa região E, pode ser escrita dessa forma, né, onde C, variação de CD corresponde à variação do ρ, alfa, beta, a de θ, né, e a de φ de A até B, como mostra aqui a definição dessa região, dessa cunha esférica aí, onde cada uma parte dessas variáveis elas estão definidas, né? Só lembrando que isso é verdade desde que essa f seja contínua, né, com derivadas parciais contínuas, e que essa transformação seja feita, né? Ou seja, x seja trocada por isso, y por isso e z por isso, e o dv trocado por tudo isso aqui, ó. Então trocamos dv por essa informação inteira, e o f fazemos a mudança através dessas coordenadas aqui. Então tá aí como é que você faz para mudar de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas dentro das integrais triplas, tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo aí para fortalecer essa ideia. Vamos pegar aqui um exemplo onde ele dá duas informações, né? Duas informações, vou ajeitar aqui e essas informações você precisa construir a região E. É a primeira pergunta. Qual é a região E o qual você vai integrar, né? Dentro do pau aqui. Opa. Que é essa região E? Bom, porque essa região E vai nos dar a informação desse volume que ele quer. Então, a partir do momento que ele fala, que ele pede qual é o volume, nós já estamos admitindo, né, que a nossa f que viria aqui, né, f de xy, ela vale 1, né? Porque essa integral tripla, eu já comentei no slide anterior, teoricamente ele nos daria a massa se você conhece a função f como uma função densidade, correto? Como f vale 1 aqui, ou se f vale 1, então nós vamos integrar aqui esse sólido que vai dar exatamente o volume. Então o valor dessa massa seria exatamente o valor do volume. Essa que é a ideia que está por trás dessa integral também, que alguns alunos ficam com dúvida. Ah, professor, mas você falou que era a integral tripla nos dá a informação de massa. Sim, mas se f for igual a 1, essa integral nos dá o volume. Pois bem, então vamos achar quem é E. Com base nessas informações, o que é que nós temos? Temos um cone e nós temos uma esfera. Essa esfera, gente, observe que essa esfera, né, ela está fora da origem, né? Porque se estivesse na origem aqui, e raio 1, isso aqui seria 1. Mas vou trazer para cá para vocês observarem, eu vou fazer isso aqui, menos z igual a 0, né? Então daqui, note que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, mais, eu vou fazer o seguinte, completar quadrado aqui, z ao quadrado, menos z, eu vou colocar mais 1/4, está aqui menos 1/4, né? Mais 1/4, igual a 0. Por quê? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado mais isso mais isso, eu posso escrever como sendo menos 1 sobre 2 ao quadrado, né? E isso que sobra, negativo, vem para cá, positivo. Então essa equação que eu coloquei aqui em cima, é essa equação aqui, que é uma equação de uma esfera, né, que não está centrada na origem, ou seja, está deslocada em z meio, né, ou seja, meio
no eixo Z, né, de raio 1 sobre 2, né, porque é 1 sobre 4, então o raio aqui, essa equação tem que estar ao quadrado aqui, então de raio meio. Então essa aqui é uma esfera fora da origem, com centro em meio, né, com o centro em meio no eixo Z, de raio meio. Então, vamos projetar primeiro o cone, né? O cone, nós sabemos aqui é x, y e z. O cone aqui, você fala, mas aqui cresce indefinidamente. Eu não vou estender aqui não, porque ela vai esbarrar na esfera, né? Porque ela tá acima do cone e abaixo da esfera. A esfera, note que a esfera ela tá fora da origem, então ela tá em meio, o centro em meio, que vai dar exatamente aonde o cone vai parar, né? Em meio, ok? E a esfera tem raio 1, né? Porque se o centro dela está em meio, então, né, tem raio meio e deslocado em meio, então ele vai ter centro aqui em meio em Z e vai até o ponto 1 aqui em cima em Z. Então, está aqui nosso cone dado por essa equação. Para construir o cone, basta você zerar o Z, você vai ter Z igual a X, né? Então aqui no plano Z, XZ, você tem uma reta 45 graus, né? Aqui também é 45 graus, 45 graus em radianos, aqui é π sobre 4 também, né? Π sobre 4. Da mesma forma, se eu zerar o X, eu vou obter essa reta, né? Essa reta aqui, com 45 graus. Essa reta aqui, ó, com 45 graus, ou seja, π sobre 4 também. Então está aqui o cone, né, através dessa equação, e a nossa esfera vai estar aí, como eu disse, ou seja, o centro em meio, com raio, né, meio, então ele vai até o ponto 1Z. Porque ele está em variação apenas em Z. Pela equação aqui, eu noto que x não está deslocado, não, está apenas x ao quadrado, y ao quadrado, mostra que no plano XY está centrado na origem. Então está deslocado apenas aqui em Z, meio para cima. Como aqui tem menos meio, é sinal que é meio positivo, né? Se fosse mais meio, estaria para baixo, porque pela equação geral da esfera, né, com o centro deslocado, você escreve dessa forma. Só para recordar aqui, você vai escrever x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado, raio ao quadrado. Essa é a equação geral da esfera, com o centro, né, fora da origem aqui. Como aqui é zero, então ele vai estar no pontinho zero aqui no plano XY, apenas informação em Z. Como é negativo, faz parte da fórmula, então Z é positivo. Se aqui fosse positivo, é porque era menos Z0, então o menos Z0 vai estar para baixo. Tá bom? Só para recordar aqui essa equação geral da esfera. Então tá aí, que região E é essa? É essa aqui, esse sorvete aí que vocês estão vendo. Ele quer o volume desse sorvete aí, né? Ou seja, que está acima do cone e abaixo da esfera. Então, essa primeira parte do exercício foi construir o E. Como eu disse, uma das maiores dificuldades é realmente construir, às vezes, o sólido. E um aluno me perguntou uma vez se é necessário, é obrigado a construir para se determinar a integral. Olha, é muito complexo você estar construindo a integral sem você estar olhando para a figura, porque aí você consegue entender como é que estão variando as coordenadas ρ, θ e φ. Tá? Então você já pode ver aqui, nesse caso, que a projeção desse disco aqui embaixo, é de 0 a 2π em relação a θ, né? Então, ou seja, θ aqui vai dar uma volta, né? Uma volta de 0 a 2π. O φ, desculpa, varia, né? O φ, note que o φ é o ângulo relacionado ao eixo Z aqui, varia daqui até aqui, né? Como eu disse, de 0 a π sobre 4, né? Partindo do eixo Z. Então, a variação é daqui para cá.
Então, 0 a π sobre 4. Mais uma vez, eu não vou considerar de menos π sobre 4 a π sobre 4, porque o próprio θ faz esse plano aqui, isso aqui girar, né? Faz girar, e ao girar eu faço essa área, né? Essa área que é dada por esse, vou ter essa área aqui dessa região aqui, quando eu giro ela, né, em torno do eixo Z, através do ângulo θ, é que me permite formar esse volume. Então não faz sentido eu pegar o outro lado aqui, vou até mudar a cor, não faz sentido eu pegar o outro lado, né, para fazer girar, porque eu vou acabar repetindo essa área quando o θ varia de 0 a 2π. Bom? Por isso que o φ vale de 0, né, de 0 a π sobre 4, que ele está aqui. Pois bem, sabendo disso, vamos agora definir o ρ. Eu vou apagar aqui porque virou uma borradeira. ρ. Como é que eu defino o ρ agora? Olhe bem. Se você olhar aqui para esse comprimento aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? ρ, um momentinho. O que é que nós temos aqui? ρ vai ser essa distância aqui, mas ele vai ter essas distâncias quando está variando dentro desse ângulo, certo? Se você pegar daqui para cá, eu tenho uma distância. Se eu pegar o ρ daqui para cá, eu tenho outra, ρ daqui para cá eu tenho outra, daqui para cá eu tenho outra. Observe que a distância de uma ponta a outra, no máximo vale 1, que aí é o diâmetro da esfera, né? Então ρ vai atingir o máximo em 1 e depois a 0. Então o ρ vai ser no mínimo 0 e no máximo 1, certo? Mas observe que ρ também depende, ele varia, né, de acordo com a variação de φ, né? Variação de φ, aqui φ varia 0 a π sobre 4. Se eu pegar um ρ aqui em cima, o φ já é menor. Então, para um φ menor, o ρ já é maior. Então, observe que ρ aqui vai depender desse φ. Então, ρ, olha só, quando você pegar ρ em cima do eixo Z, imagina ρ como sendo essa distância daqui para cá, vale 1. Então, aqui ele vai ser ρ, deixa eu colocar a canetinha aqui, né? ρ, então nesse caso aqui, o ρ, ele chega no máximo em 1. Só que depende do φ. Ele vai ser maior do que 0, né? Maior ou igual a 0, e no máximo 1. Eu coloquei o cosseno de φ aqui, porque note que quando o φ for 0, né? Coloque aqui, quando o φ for 0, cosseno de 0 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Então quer dizer que quando você está aqui em cima, que o φ for 0, esse comprimento vale 1, e de fato, né? Vale 1. Quando você pega o outro ponto aqui, por exemplo, outro pontinho aqui, ρ, esse aqui é ρ, cosseno de φ, o φ está aqui, né? Por que cosseno de φ, né? Coloque com essa variação de φ, porque φ está variando, né? Se você pegar aqui π sobre 6, que está aqui menos que π sobre 4, você vai ter um outro valor de ρ, né? Só que esse ρ ele vai vir, né, vai mudando até chegar, esbarrar aqui no cone, né, que vai parar, o ângulo vai parar, o máximo que o cone chega é a π sobre 4. Então, ou seja, se você pegar π sobre 4 aqui, né, π sobre 4, ou seja, 45 graus, raiz de 2 sobre 2, então você vai ter o máximo, ou vai ter o valor de ρ exatamente aqui, certo? Então, ou seja, chega a 45 graus, cosseno de 45 aqui vai te dar um valor de ρ, essa distância que ρ vai chegar aqui, tá bom? Pois bem, então, com essas informações, nós tiramos
o valor aqui de θ, já tiramos aqui, o de φ aqui, e agora o valor de ρ, como é que ρ está se comportando. ρ vai de 0 até o cosseno de φ, como eu já acabei de explicar aqui. Ah, professor, se essa esfera fosse uma esfera de diâmetro 2, então você colocaria um 2 aqui, certo? Colocaria um 2 e ficaria com essa mesma informação. Aqui ficaria 2 cosseno de φ, certo? Então aqui fica cosseno de φ, porque o máximo que ela atinge é 1, né? Eu coloquei 1 aqui, tá bom? Então tá aí, nós construímos agora, a primeira parte, construímos o sólido, definimos as variações das coordenadas θ, ρ e φ, e vamos agora construir a nossa integral. Essa figura eu trouxe para mostrar para vocês, né, a variação do ρ, né, de 0 até um determinado ponto aqui que define, que dá pelo cosseno de φ, a variação do φ, né, que é de 0 a π sobre 4. Aí eu faço girar, né, esse plano aqui em torno do eixo Z e ele vai me dar exatamente esse sólido. Essa aqui é a ideia da integral tripla em coordenadas esféricas, que qual o papel de cada coordenadas, né? Cada coordenada faz dentro dessa integral. O ρ você faz uma variação linear, o φ faz uma variação angular considerando o ponto de partida o Z, e o θ faz o giro completo ao redor de Z. Então, essa integral, né, do exemplo 2, que nos dará o volume, porque f já definimos que vale 1, porque o próprio exercício pede o volume. Quando ele pediu o volume, essa função f de xy vale 1. Então, trazendo para coordenadas esféricas, eu tenho que aqui é o meu dv, né? dv, vamos integrar dρ, então ρ de 0 a cosseno de φ, φ de 0 a π e θ de 0 a 2π. Agora é só integrar, a pior parte já foi feita, né? Que é construir a integral. Então, integrando primeiro em ρ, nós vamos ter ρ ao cubo sobre 3, né? Variando de 0 a cosseno de φ, jogando aqui o cosseno de φ, o 0 vai zerar, então vai ficar cosseno ao cubo de φ sobre 3, né? Vezes seno de φ, que está aqui fora, né? Seno de φ. Então, fazendo isso, faltei aqui, gente, integrei em ρ, e o dθ, né? O dθ que está aqui, note que aqui nós vamos ter apenas φ e ρ, né? Não tem nada dependendo de θ. Então, peguei essa aqui, posso jogar lá para o final, para se integrar sozinho, né? Que vai dar, isso aqui dá 2π, né? Essa integral aqui dá 2π. Fica apenas essa integral aqui. Já integramos em ρ, a integração em ρ fica cosseno ao cubo de φ sobre 3, que está aqui. O 3 foi colocado para fora da integral, que é uma constante. O 2π corresponde a esse cara que acabamos de integrar. Então, faltando agora a integral em φ, né? Integrando em φ, note mais uma vez que eu coloquei esse produto aqui de θ para cá, porque dentro dessa função aqui não tem nada dependendo de θ. Se tivesse um θ, um seno de θ aqui, por exemplo, ou θ ao quadrado, ou cosseno de θ, a gente não daria para fazer isso, tá? Ok? Pois bem, vamos lá. Então, integrando em φ, nós vamos ter aqui, isso daqui é φ, isso aqui é φ. Note que se eu chamar u, né, de cosseno de φ, du derivado menos seno de φ de φ. Então, menos du é igual a seno de φ de φ. Pela substituição, né? Substituição, então, eu vou ter aqui u ao cubo, né? U ao cubo sobre u ao cubo du, né? Menos u ao cubo du. Integrando vai ficar u à quarta sobre 4 negativo. Por isso que tem sinal negativo aqui, e aqui ficou 4. Como u é cosseno de φ, coloco o cosseno de φ aqui e fica cosseno à quarta de φ. Então, isso aqui é a constante, deixa aqui fora mesmo. Então, coloco π sobre 4 aqui.
e subtraio, né? E subtraio de colocando zero. Então vai ficar 2π sobre 3, né? Menos cosseno de π sobre 4, tudo isso a quarta, sobre 4, menos, com menos já está aí dentro, menos cosseno de 0 sobre 4, ok? Fazendo esse algebrismo aqui, né? Calculo o cosseno de π sobre 4, eleva a 4, depois divide por 4. Você pode tirar esse 4 também para fora, colocar aqui, tirar esse e esse, né? Você escolhe o que você faz para fazer essa continha, você vai chegar a π sobre 8. Ok, gente? Então, percebam que os exemplos usando os integrais para o uso da integrais tripla em coordenadas esféricas requer mesmo conhecimento da construção do sólido, depois definir quem são essas variáveis e construir a integral. Depois você vai ver que a integral é a parte mais fácil, né? E para encerrar aqui os comentários finais, eu trouxe aqui 2 exemplos onde mostro para vocês aqui um caso onde nós usamos coordenadas cilíndricas e outro caso em coordenadas esféricas, né? Bom, nesse primeiro caso aqui, observe que eu estou usando coordenada cilíndrica porque nós temos um crescimento aqui desse sólido, uma variação linear aqui, né? Então posso considerar a coordenada cilíndrica, ele lembra uma parte de um cilindro. Então, essa integral nos dará aqui a massa desse sólido, ou melhor, desculpa, nos dará a massa, né, porque nós estamos considerando uma f de x, y, z aqui como se fosse uma densidade. Se eu considerar isso igual a 1, né, f igual a 1, f de x, y igual a 1, eu posso determinar o volume desse sólido, onde aqui eu escolhi coordenada cilíndrica, mas observe que eu estou integrando primeiro em dz, né, primeiro em z, porque z aqui é a altura do cilindro. E o que sobra é a área, né, aqui a parte de baixo dessa área aqui. Essa parte aqui, né, limitada aqui embaixo, né, que aqui é a região D. Esse aqui é meu D. Por isso que o que sobra é a região no plano a ser integrado. Aqui pode ser o dA, pode ser dx, dy, ou dy, dx, né, e os limites de integração em relação a z é o plano aqui embaixo, z igual a 0, até o plano y igual a 2, que pode ser visto aqui. Né? O dr, tudo isso aqui, só para você lembrar, é o dv, né? Coordenadas cilíndricas. Okay? Aqui de 0 a 3 é a variação de r, então do zero do centro até a ponta aqui vale 3, ou daqui para cá, né? Como mostra a figura. E o θ, daqui para cá, no sentido anti-horário, de 0 a π sobre 2. Então está aqui a construção da integral do volume desse sólido. No caso desse outro exemplo aqui, lembra bem, uma parte de uma esfera, então é um caso que pode remeter ao uso das coordenadas esféricas. Então nós temos aqui o dv, nesse caso também considerei o f aqui igual a 1, né, só para mostrar que como eu poderia determinar o volume desse sólido. Então a variação do ρ, note que o ρ da origem para a ponta e da origem para cá, então o ρ vai estar confinado nessa diferença aqui, ó, né? Então o ρ vale de 1 até 2, o φ, né, o φ daqui para cá, ou seja, no eixo z até aqui de 0 a π sobre 2, e o θ, né, dado aqui, que o θ, né, considerando no sentido anti-horário, então ele começa aqui, que eu vou chamar aqui de π sobre 2, até o lado de cá, que vale 3π sobre 2. Tá bom? Então, se fosse completa aqui, fechado, seria até de 0 a 2π, poderia considerar dessa forma. Aqui também, você poderia integrar voltando assim, o θ, né? Considerando aqui o 0, de 0 até 3π sobre 2. Poderia também. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dos exemplos que eu trouxe para vocês. Espero que a mensagem tenha sido transmitida e que vocês tenham entendido de fato essa ideia das coordenadas esféricas dentro do contexto do cálculo da integral tripla. Tá bom, gente?
Boa sorte, bons estudos e até a próxima, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.